meus amigos, olha, hoje, domingo, 11 de fevereiro de 2024, eu me encontro na chácara do meu amigo Marcos Marcelo, funcionário público federal, ex-jogador do Eutrópio Freire de Arco Verde, e a gente vai ter um diálogo, certo, sobre o futebol. Vamos reviver o passado no que diz respeito ao futebol de Arco Verde, tá bom? E desde já eu quero agradecer ao Marcos Marcelo por me receber aqui. A recepção aqui foi 10, né, aqui na chácara do Marcos Marcelo, e também quero agradecer por ele se colocar à disposição para esse diálogo, para essa conversa aqui com o Marcelo Maranhão. Marcos Marcelo, meu querido, um bom dia, tudo de bom para você. Bom dia, Marcelo, isso me causa muito orgulho comigo, você é uma pessoa que eu gosto muito, e você aproveitou e quer falar do futebol de Arco Verde. Ok, Marcos Marcelo tem história no futebol de Arco Verde. Eu era criança e vi Marcos jogar, era um craque, aliás, continua sendo um craque, né? Então, para iniciar, Marcos, esse nosso diálogo, você nasceu em Arco Verde, é natural de Arco Verde, por gentileza? Não sou natural de Arco Verde, sou natural de Petrolina. O Marcos Marcelo é de Petrolina? É, de Petrolina, não sou de Arco Verde. Só que eu não me considero um petrolinense, eu me considero um arco-verdense. Ô Marcos, você nasceu em Petrolina e veio morar em Arco Verde com quantos anos? Isso, né? Muito pequeno, muito novinho, muito pequeno, cheguei em Arco Verde e aí fui desenvolvendo, né? Idade e tal, e a gente foi crescendo que é futebol, e batendo, convite, né? Porque meu primeiro convite para jogar em Arco Verde foi pelo Atlético. Eu me senti muito honrado em estar aí, porque eu não era de rua, brincava de bola de rua, aquele que existia naquele tempo, não existia aquela coisa de time de baixo com o time de cima. E ali surgiu muito jogador. Agora, Marcos, eu queria saber de você. Você chegou aqui, uma criança, como foi a sua infância na terra do Cardeal? Rapaz, é o que eu digo a você. Eu não me considero um petrolinense, eu me considero um arco-verdense. Eu nem, às vezes eu tenho que dizer porque resisto, mas eu me considero um arco-verdense. E a minha infância foi muito boa, aquela infância de criança, brincar, pular, tomar banho de barreiro, jogar o time de cima com o time de baixo, arrancar a cabeça de dedo, jogando no calçamento, tudo isso é uma infância, que hoje você não tem. Que é a infância de hoje. A mãe entregar o pai, pegar um celular à criança e ele ficar ali o dia todinho vendo que não vai levar nada. Eu, graças a Deus, assim, eu posso dizer que eu tive uma infância. Muito bem, e você, nessa infância, eu queria saber onde você estudou. Você estudou, hein? Lógico, você é um cara... Na infância, como foi o estudo? Você era um aluno aplicado ou um aluno traquino? Não, eu nunca fui um aluno aplicado, não gostava de estudar. E eu acho que eu andei num bocado de colégio aí, viu? Comecei no Carlos Rio, fui para 11, Cardeal, Rio Branco, Antônio de Apiaçu. Eu acho que eu andei de todos os colégios que tinha aqui dentro de Arco Verde. Andei, mas graças a Deus, com um pouco que, na época, né, que se ensinava realmente, tinha aquela coisa que o professor, o aluno respeitava o professor. Hoje não tem mais isso. O professor é que tem que respeitar o aluno hoje em dia. Invertiu a coisa, né? Mas foi muito bom. Eu curti muito. Sim, Marcos, é você, né? Veio para Arco Verde, sua família veio para Arco Verde, você estudou. E você falou que jogava na rua, começou a jogar, alguém observou, né, o seu talento para o futebol e houve um convite para você participar de algum time de Arco Verde. Foi do Atlético. Atlético de Arco Verde é um time do... Não, era o time da Saboaria, chamava o time da Saboaria. Aí surgiu umas pessoas que, por exemplo, como o João, o Atlético tinha se acabado. O Atlético era um time muito bom. Era um time muito bom, disputava pau a pau, tinha muito jogador bom. Tinha o dono da Saboaria, trazia jogadores, pagava jogadores. Aí acabou o Atlético. Aí depois ressuscitou com o João. Aí você foi convidado pelo Atlético, aí você foi, jogou, e você iniciou no Atlético, no Campeonato Arco-Verdense, no juvenil ou no titular? Não, eu já fui jogando direto já contra... Me lembro sim que minha primeira partida foi contra o Vasco. A gente perdeu de 2-0. Titular do Atlético? Do Atlético. Perdeu 2-0. De 2-0. Time só de, como se diz o negócio, tudo moleque novo.
moleque novo. Ô Marcos, a sua posição, você jogava? Eu jogava de meia, jogava de volante também, às vezes quando não tinha, mas eu gostava mais de jogar de meia. Eu gostava de jogar de meia. Aí você começou no Atlético, conquistou, teve algum título? Não, nunca teve título nenhum, a gente nunca ganhou nada. A gente assim, sempre era a gente lembrado como, assim, na época os narradores eram Lulinha Tenório, era também, tinha o Givanildo, se eu não me engano era o comentarista. Givanildo Marcel, grande comentarista. E o repórter de campo era João Ferreira. João Ferreira. Da Itapoma FM. Isso, era João Ferreira, era ele. E assim, a gente nunca ganhou nada, a gente só tinha a dizer assim que era um time que, time que fazia um calo, mas não fazia um calo grande não, porque quando pegava os times grandes, os caras eram bons de bola, era muita gente boa de bola, na época era muita gente boa de bola. Ô Marcos Marcelo, me diga uma coisa, aí você do Atlético, aí você foi para o Eutrópio. O Atlético foi muito engraçado. O Flamengo estava disparado no campeonato. Né? Aí eu lembro bem que o Flamengo estava disparado no campeonato. E eu tinha que cumprir um prazo de carência. Existia um prazo de carência na época, né? Você tinha que passar, não sei se era um mês ou era 2 para você jogar. E exatamente quando foi, o Eutrópio se classificou para uma decisão contra o Flamengo. Eu lembro hoje que o Atlético ganhou, o Eutrópio Freire ganhou de 2-1, um gol de Adilson e outro um gol do Mago. Por isso que eu consegui. O Flamengo estava ganhando de 1-0, Adilson empatou e o Mago fez o gol da vitória. O Mago, não sei se você se lembra do Mago, aquele que ficava ali no Bandeirante. Você citou aí o Mago. Olha, eu criança, eu estava na zona rural da Pedra, no sítio da minha avó, com meu pai, minha mãe, criança, mas sempre gostei de rádio, eu gosto de rádio. E o radinho ligado no campeonato de Arco Verde do Vino, Lulinha Tenório. Aí, Eutrópio, o Lulinha narrando, gol de Vasconcelos. Depois, gol de Vasconcelos. Eu disse, pô, quem é esse Vasconcelos? Eu não sei, eu criança. Eu não sei quem é esse cara não, pô. Mas você falou que era o Mago Vasconcelos? Era o Mago, eu jogava direitinho. Ele fez uma dupla de ataque com o Adilson. Né? Adilson, eu não estava podendo jogar ainda, porque tinha que cumprir aquele período de carência, que se chamava carência na época. Certo. E só fui para a decisão para rodar para o Eutrópio Freire por causa dele, que ele fez o gol da vitória em cima do Flamengo. Ele fez 2 gols no caso? Não, ele fez um gol. Um gol de Adilson e um gol dele. Aí foi para decisão. Para decisão. Pronto. Aí foi a melhor de 3. No caso, a melhor de 3. Nessa época tinha a melhor de 3. Tinha não, tem ainda, né? A melhor de 3, né? Nós ganhamos a primeira e ganhamos a segunda, então não precisaria a terceira. O primeiro jogo, que foi a minha estreia com o Eutrópio Freire em cima do Flamengo, foi 1-0, gol meu. Gol meu. E na segunda, Lulinha narrou o gol, pensando até que, se eu não me engano, que era meu, mas não foi meu. O gol foi de Gilmar, de Cordão, chamou o Cordão, que hoje é Doutor Gilmar. Doutor Gilmar. Certo? Eu chamo o Cordão assim porque é um cara que nunca teve essa besteira de doutor, não sei o que lá, me trata muito bem, é um cara que eu adoro ele. Eu posso dizer a você que foi uma pessoa é uma pessoa muito boa, um cara muito legal, um cara muito simples. Está onde está porque estudou muito, batalhou e venceu. Mas também era um craque de futebol. Muita gente não fala dele, mas era um dos craques de futebol aqui, jogava muita bola. Muita bola mesmo, Gilmar. Pronto, foi um gol mesmo e um gol de Gilmar. Um gol de doutor Gilmar. Cordão! Isso. Jogava muito, é verdade. Jogava muito. E Salão, ele era show. Salão, ele era show. Pronto, aí o gol, ia ser um gol meu, né? Mas como ele tinha as pernas mais compridas do que a minha, quando eu fui, eu só vi aquele pé passando e empurrando a bola pra dentro. No gol que fica para o lado, era o lado do Sesc agora, né? O lado do Sesc, pronto. A gente fez 1-0. Aí segurou a onda. Aí, o time da gente também tinha Darlanges. Zagueiro, 4 zagueiros, lateral esquerdo. Muito bom o Darlanges, era muito técnico. Mas a gente segurou a onda. Mas o time do Flamengo era muito bom. Gel, finado Gel. Finado Gel nessa época deu show, finado Gel. Toi DP, um dos laterais que eu não sei como aquele cara não foi um profissional. Era muito bom de bola, muito bom de bola. E Irã do seu tempo, Irã? Irã foi do meu tempo também, muito bom de bola, Irã. Um quarto zagueiro
ótima. Um cara que eu não sei como aquele cara também não foi um profissional. Craque, eu lembro. Muita bola jogava ele. A categoria da poxa ali, né? Muita categoria, muita bom, categoria. Ele fazia. Se eu não me engano, Irã era batalhão. O quarto zagueirão, batalhão policial militar. A zaga era. Por isso que o apelido era batalhão, né? E era finado missa. Corta esse finado que é. Missa, goleirão. Missa, tô em DP, eu me lembro assim, Missa, tô em DP, batalhão, Darlanges e o lateral esquerdo era. Pô, rapaz, era o Galeio, eu esqueço como era o nome dele. Juninho! Não, era Juninho não. Juninho já foi mais na frente. Mas não foi agora não. Juninho tem uma coisa interessante. Juninho, quando você chegar, a gente conversar ainda, eu vou te dizer, foi muito engraçado Juninho ser titular na lateral esquerda do Eutrópio Freire, na época da decisão. Jogava muito Juninho. Jogava não, ainda joga, né? Fininho, joga pra caramba aí. Mas era. A gente chamava, eu lembro que a gente chamava com ele Fogoió, era o lateral esquerdo. Aí vinha volante, Zequinha. Não, eu ia perguntar, Zequinha é volante, né? No lateral direito? Não, Zequinha era volante. Volante, um dos melhores volantes que eu vi aqui no futebol de Arco Verde. E o Múcio, que a gente dispensa comentário, o Múcio. O Zequinha, que o Marco Marcelo está falando aí, é o maestro Zequinha, isso, da banda Laser. Da banda Laser, do Carlos Rios. É. Craque de bola, Zequinha. Volante, craque de bola. E até hoje, assim, eu me pergunto às vezes ainda, por que Zequinha nunca foi convocado para uma seleção de Arco Verde? Eu posso até estar enganado. A gente vai chegar nesse assunto aí de seleção. Eu posso até estar enganado que ele não foi convocado. Mas eu nunca vi, não. Zequinha jogava muita bola mesmo. Já que você falou em seleção de Arco Verde, você foi convocado. Você foi fui convocado várias vezes. A seleção de Arco Verde, ela tinha a seleção. E a seleção, ela disputava o campeonato do interior, não é isso? Que hoje a gente pode dizer que na época era como se fosse o A2 do Campeonato Pernambucano de hoje. Tá entendendo? Porque a gente saía para jogar aí. A gente tinha um time muito bom. Eu não sei, até hoje, assim, assim, dentro do contexto do futebol, dentro de Arco Verde, uma das coisas assim que eu fiquei assim, muito triste, é de nunca ter sido campeão pela seleção de Arco Verde. Nunca fui não. A gente chegou muito perto. O time era bom demais. Era bom. O time era bom. O Salatiel era muito bom. O Salatiel comandava, mas era muito bom. O Marcos Marcelo, me diga, você não foi campeão pela seleção de Arco Verde, mas você foi campeão arcoverdense, campeonato verde? Eu fui campeão arcoverdense pelo Eutrópio Freire. Fui bicampeão pelo Flamengo. Fui campeão pelo Vasco. O Vasco talvez nunca tenha sido nem campeão arcoverdense. Aí Tonho chamou para um grupo que jogava no Flamengo e no Flamengo a gente não ganhou nada. Perdia, jogava tanta bola, jogava muita bola, mas não ganhava nada. Terminava perdendo um jogo besta. Aí a gente foi tudo pro Vasco. Chegando no Vasco, para mim no Vasco eu acho que foi a maior época de, assim, foi o meu período melhor de futebol dentro de Arco Verde, foi no Vasco. Melhor do que no Eutrópio. O Eutrópio, eu posso ser que eu sou torcedor do Eutrópio. Acabou-se, mas ninguém veio falar do Eutrópio mais, mas eu era torcedor do Eutrópio. Fui campeão pelo Flamengo, fui bicampeão pelo Flamengo, fui campeão pelo Eutrópio. Cheguei muito perto de ser bicampeão pelo Eutrópio, quando a gente perdeu para o Flamengo, na decisão nos pênaltis. E no Vasco, aí a gente foi em cima do Internacional. Aí foi o Internacional, um time muito bom, da Pedra. Time muito bom. 2 gols a gente tinha dado no Internacional no primeiro jogo do campeonato, a gente deu 2-0. João Miro era outro jogador que eu até hoje eu não entendo porque João Miro não era convocado para a seleção. Acho que já foi, mas eu não sei porquê. Um craque de bola. Ô Marcos, você falou aí, o Zequinha, que era um craque, não foi convocado para a seleção. Eu não lembro, né? Eu não lembro, eu acho que não foi. Você não lembra, aí você citou o João Miro também, craque de bola, não foi. Me diga uma coisa, quem era que fazia essa convocação para a seleção de Arco Verde? Eu não sabia porque eu era jogador, tá entendendo? Mas tinha um grupo que se reunia, que via o campeonato durante o percurso dele. E via quem se destacava. No meu entender, certo? Eu achava o João Miro, Zequinha, tinha outros jogadores. E tinha jogador muito craque, pô. Por exemplo, o cara falar de um Múcio, de um Didi, de um Silva, que eu era pequeno quando eu ia assistir jogo do Flamengo jogar. O negócio era espetacular, rapaz. Você viu um jogador, não era um craque de bola. Não era um craque de bola. Você viu um cara que era. O Roberto, eu ainda alcancei ver Roberto jogar pelo Palmeirão ainda.
Não sei se você lembra de um time que chamava o Palmeirão. Que parecia o Palmeiras, a coisa mais linda do mundo era o painel dele. Ô Marcos, você vê, naquele tempo, né, no seu tempo aí, e no meu tempo também, eu era criança, vi você jogando, eu não tenho lembrança de você jogando em outros times de Arco Verde. A minha lembrança sua é no Eutrópio Freire. E era um campeonato que era organizado pela Liga Desportiva de Arco Verde. E esse campeonato de Arco Verde, ele tinha a participação não só dos times de Arco Verde, né, como Ponte Preta, Atlético, Vasco, Flamengo, Eutrópio, né? Mas tinha também, aí vinha Ibimirim, Venturosa. Já não foi da minha época. Aí vem Botafogo, Venturosa, Internacional da Pedra. Internacional da Pedra, e dava trabalho. Comercial de Negras. Não, já não foi da minha época, aí já foi uma época depois. Depois, né? Aí já foi uma época depois, que aí começou, eu acho que quando começou, aí daqui um pouco eu vim aqui uma vez para Arco Verde, vai ter jogo do campeonato, eu fui assistir. Aí quando eu assisti, nada discriminando, nada como isso aí, daqui a pouco. Sítio não sei o que, não estou discriminando nada. Tem jogadores bons em qualquer sítio, qualquer canto. Vi muito jogador, joguei muito sítio, tinha jogador bom. Que dava para jogar bola. É a famosa chamada embaixada. Embaixada, que a gente ia em cima de caminhão, era bom demais, tá entendendo? Mas aí começou chamando equipes que a gente via que não era como era antigamente. Não quero desmerecer ninguém, porque tem jogadores bons, muitos jogadores, mas da época não é igual. Ô Marcos, a Liga Desportiva de Arco Verde realmente, naquele tempo, né, a Liga Desportiva, aí tinha o campeonato arco-verdense, que abrangia, né, outros municípios que participavam do campeonato, e também não era só, tinha um time titular e tinha um time juvenil, era uma organização tremenda ali. Eu era pequeno, né, criança, e eu lembro, eu nasci e me criei num bairro de São Geraldo, e o meu time de coração era a Ponte Preta. A Ponte Preta, sabe? De João, né? De João, né? João de quê? João da Porca, né? Não era João Enfermeiro. João da Porca era o presidente do time. Agora o Chico Jorge Enfermeiro. Chico Jorge Enfermeiro. Chico Jorge Enfermeiro. Chico Jorge era o médico do time, né? Chico Jorge sempre estava no gramado. Isso. Sempre estava ali. Então, gente muito boa. Pai de Gena, pai de Evaldo. E Gena era um bom jogador, viu? Lateral direito jogou na Ponte Preta. Jogou na Ponte Preta, era um bom jogador. A gente se conheceu porque a Gena, se eu não me engano, Gena estudava no Antônio Japiaçu. E eu também tinha outro, e você vê, antigamente, os campeonatos de bairro, campeonato no São Cristóvão, tinha o time do São Cristóvão que tinha um bocado de jogador craque de bola. Você ia pra vila, era casa cheia. Hoje você vê o quê? Você não vê nada, você chega num Souto Maior, se tiver 70 pessoas, tem muito, pô. Aí você vê hoje aqui, você vê o profissional do Flamengo, que hoje profissionalizou-se o Flamengo, você vê, não tem torcida. Isso é ruim, porra, pra Arco Verde. É ruim pra Arco Verde, porque Arco Verde, olha, quando eu joguei no Vasco, eu fui pro Vasco, a gente fez, o time do Vasco era esse, Tonho, Roberto Pacheco. Tonho goleiro. Roberto Pacheco, o Juninho. Você lembra Juninho? Filho de Silva? Lembro, Juninho. Companheiro da proximidade. Aí pronto, aí os dois, eram os dois. Pronto. Aí vinha zagueiro central, Edson, que chamava o nego Edson, mas Edson. Jogou na Ponte Preta. Edson. Vaz do Pipa. Atleta. E Nando, lateral esquerdo. Nando, irmão do saudoso. Não, irmão de Zé Carlos. Zé Carlos. Aí o meio de campo vinha Manezinho. Era aquele jogador que ele não dava um passe daqui de 5 metros. Mas para pegar, para tomar a bola era com ele mesmo, já entregava a gente. Aí vinha Manezinho, aí vinha João Miro, eu, Buquinha, Coco e Tostão. Você jogou Buquinha? Joguei. A gente fez o meio de campo, porra. O meio de campo da seleção. O meio de campo da seleção praticamente só mudou o Manezinho porque entrou Milita. Que a gente nem fala. Ali é um jogador que a gente nem fala. Ali é um craque de bola. Ali é um craque, tanto craque como pessoa, como craque como jogador. Ali Militão jogava muito. Era bronca. Era um cara que a gente. Tem muito duelo bonito, mas a gente Vasco e Flamengo, ele jogou no Flamengo. Mas, na época a gente pegou o Flamengo, meteu 2-1 e passou pra frente. Aí tinha na seleção também Evandro, né? Filho de Salatiel. Lateral. Lateral jogava muita bola.
tinha Guará para Isso, lateral esquerdo. Ali chegava eu, ali eu tinha muita resenha com ele, muita resenha com ele. Altamente preparado. Mas hoje é meu amigo, quer dizer, você vê como era antigamente. Existia uma briga lá dentro de campo, mas morria ali dentro de campo. Não se passava uma confusão, um mal-estar que, ou então, que um ficou com raiva do Extra-campo outro. não, extra-campo mesmo. Já teve coisa que eu errei em fazer o que eu fiz, ele também errou em fazer o que ele fez, mas no fim a gente ficou tudo amigo, jogo da seleção, depois fui pro Flamengo, e hoje a gente se encontra, toma cerveja e tá tudo beleza, tá entendendo? Hoje já fica mais difícil, eu vejo um problema de campo, o cara levar para fora de campo, que não existe. Campo é campo, pai, morreu ali, tá entendendo? Dependendo se for uma cotovelada, um murro, uma cuspida, não sei o que lá, mas Verdade. é futebol, pô. É. Tá entendendo? Marcos Marcelo, eu vou trazer aqui um assunto aqui que eu assisti. Eu estava no estádio, no jogo entre União Peixe Seleção de Peixe. e Seleção... Não, União Peixe. União Peixe e você jogando pelo Flamengo. Flamengo, foi. Flamengo. E nesse lance aí que eu vou citar aqui, no lance, você subiu e Fagundes também subiu. Não foi Fagundes, foi um cara que chamavam com ele Paulo Cão. Misericórdia. Paulo Cão, Mas em si, assim, se a gente for olhar direitinho hoje, ele não teve maldade comigo, se a gente for olhar direitinho, porque é o seguinte, eu lembro como hoje, eu não sei se foi, eu não lembro se foi Bebeto ou foi Netinho, não lembro, não estou lembrado quem era o volante do Flamengo. Eu caí pela direita e vi Bartola saindo. Aí foi que eu digo, não, eu vou aproveitar a passe, eu vou dar de cabeça pra ele, né? Certo. E realmente fiz. Só que quando eu vi, a cabeça dele veio de encontro aqui, né? A força dele com isso aqui. Eu acho que eu só não morri porque ele tem um cabelo também de um balaio, aqueles cabelão Black Power. Eu acho que amorteceu mais. Aí bateu, eu tive praticamente... Sofreu uma convulsão, foi? Isso. Aí muita gente pensou até que eu ia morrer, né? Mas não, graças a Deus eu tô aqui. Você foi internado na Casa de Saúde de São Lucas. Isso. E eu, moleque, menino, eu consegui driblar lá a segurança da Casa de Saúde e fui lá visitar o Marcos, mas só observei ele de longe. Quando eu vi o Marcos lá, bem consciente, eu disse, tá bom. Mas foi um negócio que preocupou, né, os torcedores de Arco Verde, né? A gente ficou preocupado, porque o lance foi uma cabeçada muito forte e o Marcos caiu desacordado ali, sofreu uma convulsão e preocupou muito. Fiquei todo roxo, sério, e babando e... Foi todo um negócio, né? Graças a Deus não tive sequela nenhuma, graças a Deus. Voltei a jogar, certo? Com pouco tempo voltei a jogar. E tô aqui, conversando com você e a gente conversando sobre o futebol de Arco Verde. Me dá muita saudade, me dá muita saudade. Quando eu passo ali, de lado daquele campo, me dá muita saudade. Você falou aí saudade, realmente dá saudade, porque a Liga Esportiva fazia um campeonato, como eu falei antes, né? Um campeonato que abrangia aí vários municípios, participavam aqui, tinha jogos aqui, era antigo, hoje é Áureo Brado, mas no nosso tempo aí era o Souto Maior. Então tinha esses jogos aqui em Arco Verde, jogos em Venturosa. E o Cultural de Buíque também, era forte. Era um forte que quando estava lá dentro de Buíque era forte, né? E hoje a gente não tem, a Liga Desportiva de Arco Verde, ela não sei qual o motivo, mas não faz mais esse campeonato, né? Que é um campeonato que era uma opção para o desportista de Arco Verde, né? Todo domingo, né, a gente estava lá vendo e era competitivo e tinha, como você falou naquele tempo, jogadores gabaritados. Eu me orgulho de dizer assim, que eu joguei num time no Vasco, que era um time que todas as partidas ele enchia aquele campo. Todas as partidas ele fechava aquele campo, entendeu? De torcedor, descia aquela batucada. Foi 2 times que eu joguei, o Tal Freire e o Vasco. Enchia mesmo. Agora, o Flamengo não? O Flamengo tinha muita torcida mesmo. Mas você não era igual o Vasco. Você na não época não. Joguei no Flamengo. Eu fui bicampeão pelo Flamengo. A torcida não se comparava com a do Vasco? Não comparava, nem com o Doutor Freire. Tem muito torcedor do Flamengo, não vou dizer que não tem. Mas para encher do jeito que enchia Vasco e o Doutor Freire que enchia. Você lembra que o lado do Sesc foi depois que ficou gramado, mas o lado do Sesc ainda tinha o lado do Sesc, e o Vasco na época que o campo era gramado enchia aquele lado também. Enchia os 2 lados. Marcelo, você como jogador do Eutrópio, Flamengo, Vasco,
Era remunerado? Não existia isso não. Não Mas existia. só o bicho. Não existia, pronto. Aí eu, quando terminava, quem queria dar o dinheiro dava a gente pegava, não vou dizer que não pegava, né? E tinha muito assim, por exemplo, o Vasco, quem queria comer carne e beber, só era ir lá pro açougue. Mas digamos, você jogando um bolão, que você é um craque, jogava no Tropa, aí o Flamengo queria te contratar. E aí? Não, era só, eu vinha do Recife pra cá, a única coisa que eu recebia era a minha passagem. Só a passagem? A minha passagem, e de volta. Aí agora também, se a gente fosse campeão, aí o bicho, ele dava o bicho a gente, vamos dizer se fosse R$100, R$200, não era muito dinheiro naquela época, pra gente que não era dinheiro, né? Não é que é muito dinheiro, era dinheiro, né? Você ganhar R$100, R$200 era dinheiro. Mas tinha os jogadores que vinham aqui que o Flamengo pagava, o Etrofrei pagava, o Vasco não, a gente era assim, terminou o Vasco, levava para um canto e tome, quem gostasse de beber, bebia até aguentar. E comida também não faltava. Bom, gente, estou aqui com o Marcos Marcelo, craque do futebol arco-verdense. A gente está revivendo o passado aqui, falando do Eutrópio, do Flamengo, da Ponte Preta, do Vasco, do Atlético, os times daquele tempo, né? Saudoso. Mas agora a gente vai falar, Marcos Marcelo, um pouco. Eu queria que você falasse, vamos iniciar falando a respeito de uma pessoa que eu considero demais. Trabalhou com meu pai no DNR, eu lembro dele, o pai me levava para o DNR, e lá no DNR, ele chegava lá, dizia com meu pai, Anchieta, o nome do meu pai era José de Anchieta Maranhão, Zezinho, mas ele tinha, Anchieta, bate um ofício aí para o time tal, eu quero fazer um amistoso com esse time. O pai ia lá e fazia o ofício e para acontecer o jogo com o Flamengo. Essa pessoa que eu estou falando é o saudoso Salatiel Silva, pessoa que eu admiro demais como pessoa, como desportista. E Marcos, quem mais conhece ele é você. Então eu queria que você falasse a respeito do saudoso Salatiel Silva, que dava a vida pelo Flamengo, não é verdade? Aí eu tiro o chapéu. Era o maior desportista que eu já vi dentro do futebol de Pernambuco foi ele. De Pernambuco mesmo, de Arco Verde. Pernambuco, assim, eu digo porque aquele cara, ele tinha um carisma tão grande para se fazer futebol. E eu posso dizer assim, que o futebol de Arco Verde foi futebol enquanto Salatiel existiu. Depois Salatiel, a coisa foi desandando, e se você vê a situação do futebol de Pernambuco. O futebol de Arco Verde, de Pernambuco não é, o futebol de Arco Verde. Você vê, me conta aí, qual é o time que tem Arco Verde? É o Flamengo. Mas o Flamengo representa hoje no Salatiel. O Flamengo entrou praticamente assim. O Flamengo hoje é uma empresa, né? É uma empresa. Entrou assim, foi convidado, né? O Flamengo não entrou nem pelos méritos dele. Não. Assim, quando eu digo os méritos, não é que não tem, não. Tem os méritos de ter ganho a vaga. E não foi, se eu não me engano, se eu estiver me enganando... Não, eu acho que o Flamengo entrou porque o Salgueiro desistiu. Não, pronto. Não entrou pelo aqueles méritos dele. Aí houve um convite. E é uma pena porque, assim, eu digo a você, eu não sou arco-verdense de registro, mas sou arco-verdense de coração e para mim... Não existe outra cidade, é Arco Verde. Arco Verde é a minha terra. Tudo que eu amo, que eu adoro. Tudo que eu tive na minha vida, eu saí daqui para ter, foi de Arco Verde. Mas eu digo a você, depois de Salatiel, não teve mais desportista não, o futebol de Arco Verde foi desandando. Salatiel era uma pessoa muito humana. Tinha aquele jeitão dele, mas quem conhecia já de Salatiel era uma pessoa que ele, às vezes, tirava do dele para dar para os outros. Eu já ouvi falar isso aí. Tirava do dele para dar para os outros. Tá entendendo? Mas às vezes tinha gente que não reconhecia isso. Salatiel era grosso, ela disse, não tem nada a ver. Eu queria dizer um negócio, ele descarregava mesmo, não tinha negócio de deixar para depois, não. Salatiel não tinha papa na língua, não. Brigava dentro de campo, se eu não me engano, já brigou com o juiz, já brigou com o jogador, mas era um cara de um coração desse tamanho, tá entendendo? Verdade. Mas uma pessoa que eu quero falar, isso aqui mora no meu coração, isso aqui foi meu pai, foi tudo pra mim. Seu Agemiro. A gente quer chegar lá, só Agemiro. Seu Agemiro foi, eu posso dizer assim que o seu Agemiro foi tudo pra mim. Porque minha família foi embora pro Recife, eu quis ficar aqui. Então o seu Agemiro foi o meu suporte aqui. Tudo que você imaginar, aquele homem fez por mim. O seu Agemiro era o presidente do clube? Não, o presidente, o seu Agemiro, eu acho que ele era o dono do Eutrópio Freire. Porque